Então tá, pessoal. Se vocês sentirem calor, sentirem vontade de tomar água, vocês podem se levantar e pegar um pouquinho de água lá, tá? Pessoal, então hoje acho que é nosso segundo encontro, né, sobre magia na Umbanda, é isso, né, gente? Segundo encontro sobre magia na Umbanda, um bloco nono, né? É um bloco bem extenso, vai mais uns 3 ou 4 encontros aqui. Tá? A gente também não pretende esgotar o assunto, uma vez que falar sobre magia é uma coisa complicada e bem extensa. Mas a gente vai tentar colocar para vocês assim os tópicos, né, principais sobre essa questão dentro da religiosidade umbandista. Vamos falar hoje então. Antes disso, eu não sei se semana passada eu coloquei para vocês. Quem quiser entender um pouco mais sobre magia na Umbanda, vocês podem colocar na nossa biblioteca as videoaulas da FT1, Faculdade de Teologia Umbandista, tá? A 11, a 12, a 13, a 14, a 15 e a 24. Tá? Vão ter um bom entendimento também disso. Vão ampliar o conhecimento sobre essa questão da magia na Umbanda, tá? Professor e sacerdote Viva Voz. Bom, vamos falar hoje então sobre palmas das mãos, tá? Estalo de dedo, som e sal grosso. Tá? Nós estamos falando sobre o quê? Elementos de rito. Isso não é fundamento na Umbanda. Isso não é fundamento na Umbanda. Fundamento é outra coisa. Fundamento são os preceitos. São as leis cristãs ou crísticas que devem reger uma casa de Umbanda. Como, por exemplo, a realização da caridade, tá? Não matará, Umbanda, se não se realiza, sacrifício de animais, peça de não suje esquina urbana de jeito nenhum. Um sacerdote de Umbanda, ou como que, pai santo, mãe santo, não vive da Umbanda, mas sim para a Umbanda. E isso é fundamento. Isso, portanto, elemento de rito ou ferramenta de trabalho não significa fundamento de Umbanda. Por que eu digo isso? Porque tem muitas casas de Umbanda que podem não trabalhar com sal grosso, ou charuto, como eu falei semana passada, ou bater palmas. Podem trabalhar com outros elementos de rito, com outras ferramentas de trabalho. Tá? E isso não quer dizer que se não tem charuto não é casa de Umbanda, né? Charuto é uma ferramenta. Pode ser substituída por qualquer outra. E que também não deve servir de bengala. Aquele médico que se não trabalhar com charutinho, né, não é médio, não trabalha. Ou a entidade espiritual que chega e diz, não, eu só trabalho com charuto. Não vive dessa entidade, estava falando. Põe ela prova. A entidade espiritual tem muitos meios de trabalhar. Ainda mais sendo de luz, ou da luz. De luz como nós somos. Mas sendo um espírito da luz que trabalha para a luz, não tem charuto, eu não chego, eu não trabalho. Isso é uma utopia, uma falácia, isso é um bordo, isso é um absurdo. Isso é ferramenta de trabalho e elemento de vida. Tá bom? Tá entendido? Só fazendo uma rápida retrospectiva. Vamos falar das palmas das mãos hoje. Eu fiz um desenho sobre a nossa mão esquerda. Tá? Aqui é o seguinte. Esses círculos em vermelho significam ou simbolizam os chakras. Tá? Portanto, na nossa palma, assim como na sola dos nossos pés, existem as terminações nervosas chamadas meridianos, que a ciência chinesa ensina, que nos ligam diretamente a toda a estrutura fisiológica do nosso corpo. Em cada região da sola ou da palma da mão, dependendo da região que você tocar, dependendo da região que você trabalhar, você está automaticamente trabalhando num órgão físico, coração, pâncreas. Isso a medicina chinesa desenvolveu através do Douyin e da acupuntura. A acupuntura nada mais é que isso aí. Só que também essas terminações nervosas nos conectam aos chakras, aos 7 chakras principais, não únicos, mas principais. E o que é um chakra? O que nós falamos sobre chakra? Um centro de iluminação, é um centro de captação energética. O chakra é que capta toda a energia solar, energia cósmica, para dar sustentação ao nosso corpo físico, ao nosso corpo etérico e a todos os outros corpos também. Porque todos os outros corpos espirituais possuem chakras. O oxigênio, a energia, não vem só pela respiração.
Tá? A energia que nos sustenta, como a prana, também a kundalini e o porra, são captados pelos chakras. E nas palmas das mãos, na palma da mão, a gente tem esses 7 centros de energia distribuídos de maneira harmônica. Tá bom? Polegar aqui nós temos o esplênico, que é da vibratória de Oxóssi, tá? Isso aqui chama esse indicador, né? Indicador é o cardíaco, que é Xangô. O básico, Yorumá. O anelar aqui, que é coroa, Oxalá. O minguinho aqui, laríngeo, Yori. Aí nessa parte aqui, nós temos o gástrico, o chakra gástrico, que é Ogum. E mais para baixo aqui, o frontal, que é Iemanjá. Então tu vê que a palma da mão é brincadeira. Então quando um preto velho bate lá suas palmas, ele não está batendo palma, ele não está festejando. É um ato magístico ali. O que eu falei para vocês? Eu falei de duas questões, 2 pontos sobre um ato magístico. Né? Sobre como se realiza, como movimenta a magia. A primeira está no quê? Usar elementos de rito, usar ferramentas de trabalho. Porque o cara que acha que só faz uma magia só com o poder do pensamento é um coitado. Ele pode fazer, ele pode. O olho gordo, chamado olho gordo, ele é um ato de magia mesmo. E ele combate a pessoa, ele atinge a pessoa dependendo do estado da pessoa. Só que tu tem que sustentar essa magia. Aí tu tem que estar toda hora pensando em maldade para poder sustentar, porque todo ato magístico que gera energia, essa energia ela tem um tempo de duração. E tu tem que sustentar ela. Diferentemente se tu trabalha com condensadores energéticos, que é o caso que a gente utiliza, as pedras, as conchas, a guia, elementos de rito. E o segundo, o que eu disse para vocês? O gesto atrai, o símbolo fixa e a palavra determina. Então a palma da mão é um gesto que atrai um determinado ato magístico. Que é aquela entidade que ele usar no momento. Está entendendo? Perfeito? Então tá. Uma coisa interessante. A mão esquerda, tá? Isso eu já botei no quadro, mas eu vou passar para vocês para ficar melhor. A mão esquerda de polaridade negativa. Polaridade negativa. Tá? Esses riscos todos que nós temos nas mãos e que digamos que o povo cigano consegue fazer a leitura com muita propriedade. Estou falando do povo cigano mais antigo, aqueles que não utilizam isso só para o seu plano fácil. Tá? Mas a essência cigana é realmente eles têm condições de ler o momento. Eles conseguem ler o teu presente e o teu passado, e até mesmo a tendência do teu futuro. Porque todos esses riscos que nós temos aqui determinam essa condição. E na nossa mão esquerda está impressa a nossa vida atual, portanto, altamente mutável. As nossas condições atuais, que podem mudar a qualquer momento. Por isso que é de polaridade negativa. Tá? São os arquivos mutáveis. Por isso é considerada a mão receptora. Quando você vai dar um passe, normalmente o que a gente vê? A gente vê uma pessoa com a mão esquerda, com a palma da mão esquerda voltada para cima e a direita. Por quê? Porque a esquerda ela não doa, ela recebe. Estão impressos nela as nossas condições atuais. E são altamente mutáveis. São tendências, não são ainda fatos da realidade. Polaridade negativa. Já ao contrário da mão direita. Tá? Que a mão direita é de polaridade positiva. Estão impressas nossas condições, nossos arquivos passados. Que são o quê? São as nossas conquistas, aquilo que nós conquistamos até agora. Tá? São os arquivos imutáveis. Você não muda o passado. Você muda o passado no presente. Mas o que passou está arquivado, está no nosso 90% do inconsciente. A nossa personalidade é formada de consciência, de consciente e inconsciente. Nosso inconsciente é 90%. Está tudo lá. Tá? E por isso que ele por ser polaridade positiva e ter todos os nossos arquivos passados de vidas e vidas de eras, é considerada a mão doadora. Por quê? Uma regra básica. Ninguém pode doar aquilo que não tem. Então é claro que eu só posso doar através da mão esquerda. Isso poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas estudam. Então o cigano,
Por que ele pede as duas mãos abertas? Por que não é uma só? Ele tem que fazer uma leitura do teu presente e do teu passado, para poder entender o que tu é, a tua personalidade agora. Se ele fizer uma leitura só no aqui e agora, eu estou vendo aqui o Cláudio, eu conheço o Cláudio há 30 anos, vamos supor, eu não consigo dizer um pouco da personalidade dele. Só que é uma leitura falsa. Eu tenho que entender o passado dele, eu tenho que entender o inconsciente dele. E o cigano ele consegue ver isso. E através do passado, e através do passado e do presente, ele consegue fazer uma leitura, uma tendência do futuro. Isso não é para qualquer um. Se eu não me engano, essa ciência chama-se quiromancia. Se eu não me engano. Isso não é para qualquer um. Não vão médios aí que incorporam o cigano querer pegar um consulente na sua frente e vai fazer um, pelo amor de Deus, não começa isso aí. Infelizmente tem muito medo. E também não vão chegar na rua e achar que qualquer cigano consiga fazer isso. Ainda mais aqueles que cobram 20, 30, 40, 50 reais. Muito cuidado com isso aí. Isso não é brincadeira. Infelizmente são poucos profissionais, ou poucas pessoas que têm condições de fazer uma leitura. Mas ela existe. Aqui está a nossa saúde, linha da saúde, linha da vida, linha da prosperidade, linha da espiritualidade, linha dos negócios, tá? Tudo impresso. Mas aí que tá, tem que saber a mão que tu tá lendo. Tem que saber a mão que tem esse detalhe também. Tá? Aí o que acontece quando o preto velho bate a mão? Ou ele esfrega? Isso a gente chama de polarização. O que é polarização? É tu unir as polaridades, as duas, e criar um campo de energia. Tanto esfregando como... Por isso que é muito importante, antes de atender um consulente, você polarizar, energizá-la. E aqui está o quê? Está os chakras, está os meridianos, a conexão com todo o teu corpo biológico, tudo aqui na mão. Não é só nas palmas, não é só na planta dos pés. Existe até uma profissão, vamos dizer, que chama-se reflexologia. Os caras fazem massagem lá na tua sola, não é por acaso, não é só para te aliviar. Está desbloqueando energias que pode estar te causando um problema de coração, de fígado. Ou ele está te energizando, a energia que está faltando, ele está acelerando aquilo que é. A energia é aquela história, ou ela pode estar em falta ou ela pode estar em excesso. Aí depende como tu aperta. No doim, por exemplo, depende como tu aperta. Como é que tu pressiona. O doim é dedo, né? É pressão. Tá? Cultura já é outra história. Tá? Então você polariza. No bater palmas, você polariza. O quê? O polo positivo e o polo negativo. Você com isso, eu digo já a linha dos pretos velhos, por exemplo, mas também tem as outras linhas que trabalham, o Chu trabalha, o Cabo, eles criam como se fossem faíscas etéricas. E essas faíscas etéricas, muitas vezes, funcionam como detonadores de bombas ectoplásmicas. Então, o que eles fazem? Eles aproveitam o ectoplasma, que ectoplasma só quem é encarnado não tem, manipulam aquela energia, criam bombas, só que essa bomba ela precisa de um detonador. Para nós aqui, o que é o detonador? É o estupim, né? Que a gente bota fogo, só que lá não precisa, no hospital não precisa. Só um bater palma no preto velho já detona. Para quê? Para desmanchar as chamadas construções astrais, os castelos umbralinos. E com isso, detonar com laboratórios do submundo astral, amuletos fabricados pelos magos negros, armas tecnológicas que tem aqui. Vai tudo organizado. Se não for pensando com o umbral, é só o que nos mostrou aqui no nosso live. Não é. O nosso live, o umbral, ele tem muito laboratório, tem muita coisa, equipamento de alta tecnologia de ponta, que a espiritualidade busca tem maior trabalho para desmanchar. O filme Nosso Lar mostrou só uma região do nosso umbral. Só uma pequena região. Existe muita coisa lá que não é fácil. Eu mesmo pude ver, através das viagens astrais, em que eu me lembrei de algumas coisas, não consegui ver muita guerra, muita batalha lá. Eles são realmente, como falam alguns livros de Umbanda, eles são praticamente iguais aos castelos medievais. Porque foi a época em que a humanidade mais se perdeu, foi nos 1000 anos da era medieval. Da Inquisição e tudo mais. Não foi nem no período romano, como muita gente pensa.
O período romano foi fichinho. A humanidade mesmo se perdeu depois da era medieval. E hoje existe, porque lá tu não vê castelo lá romano, com coluna, não, tu vê só tudo medieval. Com aquela muralha, com aquelas coisas, aquele portão grande, é assim mesmo que funciona. E bota um baita de um bicho lá na frente, lá para proteger, que é o cão de guarda. E nós podemos presenciar isso aí, funciona. E ocorrem batalhas lá embaixo, como foi, por exemplo, o filme Senhor dos Anéis, né, que viu. É aquilo lá que ocorre, cara. É aquilo lá que ocorre. Só que, é claro, a luz não é capturada daquele jeito, não é nada disso. Tá? Mas a batalha é coisa feia. E são seres muito mais vigilantes do que mostrou o filme. E são inteligentes, eles não são vivos. E muitos seres que estão lá não são seres, são artificiais. Nem seres são, nem espíritos, são artificiais, são robôs criados pelo Mago Negro. O que o Mago Negro quer se mostrando lá e correndo isso? O que é um bater de palmas em preto e branco? Isso começa a nos fazer pensar, né? O que é quando um caboclo bate palma? O que é um Exu quando bate palma? O que é isso? O que gera do lado de lá, né? A gente começa a pensar agora, opa, não é só um souvenir, não é uma mania. Uma coisa é ele, outra coisa é nós, né? Uma coisa é ele e uma coisa é nós, ele sabe. Sabe manipular isso. Alguma dúvida, pessoal? Posso continuar? Estalo de dedos. Estalar de dedos, não sei se vocês já notaram, praticamente todos os dedos são acionados no estalar de dedos. Apesar que só um, na verdade, que dá o som, né? Que é esse aqui, que normalmente é o anelar, né? E esse aqui que é o... Hã? Não, mas aqui, ó, o barulho dá porque ele bate em cima dessa unha. Quem dá o som... então tira esse aqui então, vê se vocês conseguem dar. Ó, tá, mas cadê o som, filho? Quem é que dá o som, filho? Que unha? De que dedo dá o som? É um impacto lá. O polegar tá maior. Realmente dá uma tentação. Tentação, mas não. Bom, chama a manicure. Tá bom, preste bem atenção se não é o anelar, se não é a unha do anelar que dá o som. Preste bem atenção. E que não é a unha, então? Preste bem atenção, tá? Mas tudo bem. O que importa aqui é o seguinte. Vocês podem perceber que no estalar de dedos, praticamente todos os dedos são acionados. Tá? Isso é realizado aonde? Tá? Existem 7 montes que são correspondentes aos orixás, aos 7 orixás, aos 7 chakras. Esse monte é chamado Monte de Vênus. E Vênus não é o planeta correspondente à vibratória de Oxóssi. Então você começa... E o estalar de dedos, ele funciona para quê? Para quê? Qual o objetivo dele? Também é subida? Só para subir? Não. Em primeiro lugar, frequência harmonizadora nos processos mediúnicos. O que é isso? É a hora que está ocorrendo a mediunização. Que o médium recém está, digamos, já está em sintonia com o seu mentor. Vocês se lembram quando eu falei todo aquele processo mecânico de mediunização? O médium está em sintonia, vem o mentor, intercede ou acopla no campo áurico do médium, intercede ou toma conta, vamos usar esse termo mais popular. Faz a ligação dos chakras, e aí o médium começa a ter as sensações, suor, taquicardia, tudo mais. Aí o que acontece? O médium já está mediunizado temporariamente? Leva um tempo. Não é assim. Por isso que é aquela história, né, que eu me criei ouvindo isso. Né? O espírito sai, vai para trás da porta, e o outro espírito tem uma porta. Não existe. Não existe. O cara está aqui, está mediunizado, e semiconsciência hoje é praticamente 100% da mediunização. Está vendo aquela variação de 20 a 90%. Leva um tempo. Aí o que a entidade faz para ocorrer a harmonização entre as energias? É aquela compensação que a gente fala. Está aqui o médium e está aqui o mentor. Se o médium está muito acelerado e o mentor está numa vibração, o que acontece? Ele começa a dar problema, não? Dá problema na mediunização. Então, para ocorrer uma
ressonância, uma sintonização, né, nas devidas frequências, tanto do mentor como do médium. E outra coisa, não sei se vocês já notaram, dificilmente um mentor, principalmente da Umbanda, ele fica parado. Não fica aqui, ó. Não, ele caminhar. A Umbanda é assim, a Umbanda se movimenta. Aí nós vamos, quando a gente falar em congado, vocês vão entender que lá dentro é tornado. É formada uma vibração de pura movimentação. Então é muito difícil uma entidade ficar parada. Ele pode até ficar estático, mas não parado. Mas não parado. Agora ele vai ter que dar uma movimentadinha, ou para frente, para trás, ou para o lado, ou dar uma caminhada. Vai ter que fazer, ou se balançar, vai ter que fazer uma coisa. Tá? Mas isso é outra história. Aceleração dos chakras e produção do ectoplasma. Também. Tá? Por exemplo, uma entidade de Oxóssi, ela trabalha muito com chakra esplênico, porque é a vibração dela. O chakra esplênico que fica em cima do baço é uma energia que capta muito de prana solar. Aqui que é produzido em maior abundância o chamado ectoplasma, tá? Que nada mais é do que um derivado do prana. Tá? E quando a entidade quer doar para um consciente que está mal, ele está vendo que o cara está mal, ele quer doar a energia desse chakra, ou de todos os chakras, ou de algum chakra específico, ele começa para quê? Para acelerar o chakra. E no momento que o chakra se acelera, ele roda de maneira mais intensa, ele capta mais energia, e captando mais energia, ele produz mais energia. Então, isso que eu digo assim para você, às vezes não dá, pessoal, só para ficar na mente. Tem que ter algum outro processo magístico, e que na Umbanda a gente diz de ato magístico, aquela história do gesto atrai, o símbolo fixa, a palavra determina, para movimentar. Isso que traz a apometria. O que a apometria ela veio nos trazer? O que ela veio trazer? Na verdade, a apometria, não sei se você sabe, ela nasceu de uma preta velha. A qual o Dr. Lacerda, que era a esposa do Dr. Lacerda, incorporava, e ele ali começou a criar essa técnica apométrica, que não é mediúnica, que é uma técnica, portanto funciona para qualquer religiosidade. E por que ela ensinou tudo isso? A questão do spin, do elétron. Acelerar e falar. 1, 2, 3, 4. Vontade verbal. Mentalizando agora uma energia verde no irmão. É difícil, porque a nossa mente, como eu disse para você semana passada, de 6 em 6 minutos a gente se desconcentra. Tem que ter algum ato, alguma coisa para te manter a concentração. Por isso que o gesto atrai, o símbolo fixa, a palavra determina. Ativando a energia verde no plano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mas falou muito alto. Não ficou muito, pelo contrário. Nós estamos no plano físico, no plano denso, no plano onde a gente se desconcentra com muita facilidade, utilizando esse ato magístico, consegue canalizar e te concentrar melhor. Uma pergunta, eu notei, né, nas casas espíritas que trabalham com passa-cométrico, né, eles não usam os pulsos, eles usam os pulsos da Umbanda. Quer dizer, então, eles compram, né, vou te dar um exemplo assim, né, vou te dar um exemplo do nosso lado, da casa lá, eu posso comentar lá, no passa-cométrico, né, ela fala, né, os acompanhantes da área é 1, 2, 3, 4, mas não tem pulso. Aí um dia, quando eu participo da escolinha desse lugar lá, eu perguntei uma vez para a moça por que você não usa os pulsos. Ela me veio com essa resposta, porque o pulso é Umbanda. Mas acho que o pulso é da apometria, não é da Umbanda, porque né? Mas aí, claro, não entrei em detalhe com ela, né? Mas o passo apométrico lá não tem pulso. O orixá é da Umbanda? Não, o orixá é... O chakra é da Umbanda? Não. O meridiano é da Umbanda? O estalar de dedos não é da Umbanda. É uma ferramenta que a Umbanda reconhece e utiliza. Aí eu te pergunto assim, ó, aí o ato de estar fazendo, de estar processando um passo apométrico talvez não aconteça, porque está faltando pulso, ou pode complicar o pulso? Pode ocorrer o passe apométrico sem o pulso. Pode, mas tem que ter uma força mental muito grande. E isso, meu galo, aqui, hoje, eu quero que me apresente como tempo. E como eu falei para vocês, de 6 em 6 minutos, cientificamente é comprovado, nós somos desconcentrados. E a apometria não pode ter desconcentração de espécie alguma. Tu tá abrindo campos espirituais. Tu tá abrindo campos espirituais e tu tá deixando brecha no continente.
Muita gente sai mal no face a confesso que eu não promessa. me sinto muito bem depois que faço esse momento. Que não são defeitos, não são realizados o quê? Não é realizada a devida concentração, não é a devida proteção. Abre um campo energético, no momento que o teu corpo é desdobrado, fica uma brecha. E é claro, o mundo de lá está muito mais. Se 2/3 da humanidade estão praticamente já isolados, qual é a maioria dos a moralidade da maioria dos espíritos que estão desencarnados? Mas aí eu te pergunto, não tem um mentor para. Mentor nenhum vai interferir na responsabilidade do dirigente do mentor nenhum interfere. Mas algum espiritual está vendo que está faltando o principal. O espiritual está vendo o que está faltando para o dirigente ver isso aí. O que está faltando para o grupo mediúnico? O grupo mediúnico é muito assim, não. O padre é o dirigente, não tem culpa. Eu estou aqui só fazendo meu trabalho. Aí bota a culpa toda nas costas do dirigente. É que nem o médium que é ser inconsciente. Quer botar a culpa no do mentor porque ele é inconsciente. Por isso que a mediunidade do mentor não existe mais. Por isso que não existe mais trabalhador. Certo? Não. O que é a doutrina? A própria doutrina do Espírito ensinou? Fé raciocinada. Todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que ler, não é assim. Mas aí eu te pergunto, quantas pessoas estão em pasta correta sem impulso, então quer dizer? Eu acho que muita gente sai mal. Não é a primeira pessoa que fala isso. Não eu que estou criando isso. Não, nem eu até vou deixar bem Já claro pessoas aqui, já me falaram, ó, mas indo lá e não estou eu- bem, estou saindo mal, não Eu questionei isso casa aí. com náuseas, não estou legal, o que está acontecendo? Não estão sabendo realizar a técnica. Provavelmente os portais não foram fechados. Os portais não são fechados, não fecham, está faltando a concentração. Cientificamente é explicado, de 1 em 1 hora a gente se desdobra, de 6 em 6 minutos a gente se E desconcentra. para abrir um portal muito fácil, ali para fechar. E aquela história que eu disse para vocês, muita gente hoje não quer ser discípulo, a maioria quer ser mestre. Já. Todo mundo lê um livro e já acha que é professor, já acha que já pode praticar. Não é assim. Eu te confesso que eu fiquei muito até. Não é assim. Isso é um dos muitos exemplos que estão ocorrendo aqui. Por isso que a apometria é coisa séria, não é uma coisa que possa fazer em qualquer quarto, qualquer sala. Tu tem que ter uma segurança, tu tem que ter um altar. Não chame de congá, já que o congá todo mundo vai ver que é da Umbanda, chame de ponto de força, altar, então, pelo amor de Deus. Porque a igreja tem seu altar, todo mundo tem seu altar. Todo mundo, o que é um altar? Daí no ano que vem a gente vai começar a ver, eu vou explicar para vocês o que serve um congá. O que é um congá? Por isso que eu digo, você tem que saber o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo, não faz. Eu tenho vontade às vezes de soltar o verbo daí. E aquela história, mas eu estou dentro de uma casa espiritualista. Por si só eu já estou guarnecido. Não está, porque a espiritualidade do lado de lá de luz não consegue fazer tudo. Porque você cria uma egrégora, o que eu falei? 4, 5 pensando negativamente, cria uma egrégora que acaba afastando naturalmente o mentor. E tu vai atrair quem? A egrégora aqui. E aí, meu galo, vai, como diz o Rodrigo Romo, vai tomar porrada. Por isso que muitas casas espíritas hoje estão tomando porrada para isso aí. Porque acho que tudo funciona pelo poder da mente e aquela história do meu mentor me protege, seja o que eu quiser. E esse preconceito com a Umbanda também, porque você vai perguntar, não, isso é de Umbanda. Por que que a Umbanda cresce? Não cresce por número de adeptos, não é isso. Não é isso. Não é isso. Por ver a própria Igreja Católica, os evangélicos, tem muito mais adeptos que nós. Muçulmanos, muito mais. O que é Umbanda cresce? Porque a Umbanda estuda o porquê do porquê. Quando a gente fala em magia na Umbanda, não é aquela magia esdrúxula de cortar um down, isso não existe, não é Umbanda. Quando a gente fala em orixá, a gente não está falando do orixá da Umbanda, o orixá é do mundo, ele pode. Por que a Umbanda bandiza todas as outras religiões? Eu tenho certeza que no dia que nós passamos isso, nós sofremos até preconceito. Não, o bandizar não é tornar as outras religiões Umbanda, não é isso. O bandizar é dar o suporte para essa gente que está precisando. Então, muita casa espírita tem lá os seus recursos, está protegendo, defendendo. Por que numa mesa desobsessiva, volta e meia se manifesta por esse velho? Ele leva essa palma de mão, ele leva essa coisa para o outro. Não. Porque eu prefiro receber o meu mentor, anglo-saxão, alto, loiro, de olhos azuis, que fala bonito. Eles não querem saber se o cara é baixinho, curvado, velho, mandingueiro, então, um preconceito enorme sobre isso. Nem sabe o que significa mandingueiro. São espíritos atrasados. E acho que a Umbanda é uma extensão do espiritismo.
ou da teosofia. Não, a Umbanda tem seus só. A Umbanda, por isso que a Umbanda está ajudando todo mundo. E não adianta só ficar na doutrinação. Cadê a metodologia? Está faltando segurança na metodologia. Está faltando segurança, ou segurança na aplicação do conhecimento. O pessoal não está sabendo como aplicar. Acho que, volta a repetir, acho que alugar uma sala e fazer um trabalho apométrico vai fazer resultado. Não é o que está acontecendo por aí. Não é eu que estou dizendo isso. São os fatos. Observem e vocês cheguem à conclusão de vocês. Tá? Bom, entenderam aqui, estalar de dedos? Bom, mais uma coisa. Condição psíquica propiciatória à magia e à intercessão astral. O que significa isso aqui? Condição psíquica propiciatória à magia. Sabe o que acontece com o estalar de dedos? Você acaba acionando, tá, parte do seu inconsciente. E se tu for um cara que mexeu com magia, você inconscientemente, animicamente, você acaba trabalhando na, digamos, pela magia positiva, pela magia boa. Aciona o que está no inconsciente. Exatamente. Aciona o que está lá no inconsciente. Só que, claro, isso não é qualquer um que consegue, se lembrar, que consegue realizar uma magia positiva e tem acesso a isso. Isso já faz parte daqueles que já são iniciados há muitos anos, tá, que conseguem se lembrar do que quiser, conseguem, aquelas, tive uma intuição, cara, tem que te passar uma ruda aqui. O que é isso? É uma condição, claro, é uma coisa que tu acionou lá, pô, isso aqui funciona. Então tu vai lá, e tu jura que é teu mentor, não é. Por que eu digo para vocês que o trabalho mediúnico hoje, ele é anímico mediúnico? Ele não é só mediúnico, não é só o teu mentor que dá um passe. Muitas vezes é tu. É a tua condição magística que está ativada e consegue colocar em prática. Então o estalar de dedos também, ele, de uma certa forma, ele serve. Tá bom? Posso continuar? O som. Aqui uma coisa interessante. Para que serve o som? O som é uma forma de energia, portanto o som ele tem cor, o som ele tem intensidade. Vocês sabiam? O som ele tem cor. Dó, ré, mi, fá, cada um tem uma cor. O clarividente consegue enxergar isso aí. Tá? Ele tem intensidade, ele tem ritmo, ele tem densidade, ele forma uma energia. Tá? Basicamente, ele funciona como atração, concentração e repulsão. Então ele atrai, ele concentra e ele repulsa, dependendo do som que é articulado e que é produzido. Na Umbanda, que tipo de sons nós utilizamos? O assovio, os mantras, os brados e os pontos cantados. Basicamente são esses quatro. Tem outros, mas basicamente são esses quatro. O assovio de um preto velho, de um caboclo, funciona para quê? Gente, para muitas coisas. Não dá para listar agora. Mas uma delas que me chama muita atenção é a atração dos espíritos da natureza. O que é o som? Atração, concentração e repulsão. Eles atraem os espíritos da natureza. São os gnomos, as fadas, as salamandras. Está manipulando. Salamandra é o espírito da natureza que está ligada ao elemento fogo. É irradiante, que desmancha, que queima, que neutraliza. Então, quando o preto velho está dando paz, ele pode estar atraindo uma salamandra para queimar de alguma forma um pensamento, uma energia negativa que está vibrando no campo áurico do cara. Por isso que o passe na Umbanda não é a nível, não é epidérmico, odérmico, tá? Que tem muita gente que acha para dar um passe. Meu filho do céu, meu filho, olha, fica quieto com o mecânico. Aqui, pai, tem que dar um pai, não tem nada disso. E principalmente os médiuns homens, me desculpe a sinceridade, eu sou obrigado a colocar, né? Que adoram dar um passe a nível torácico na mulher. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Minha filha, o tórax, esqueçam isso aí. Isso é a maior confusão, isso dá a maior pepino. Isso é uma vergonha.
Pode rir, mas é para causar impacto, não é brincadeira. Não existe. O que é o passe, a transmissão? Tu tá fazendo isso no campo energético, no campo áurico, cara. O que tu quer tocando a pessoa? O máximo aqui, ó, no ombro, vai meu filho, vai em paz, na saudação. Muito cuidado. Isso dá um pepino. E não tem que encostar, não tem que abraçar, não tem que tocar, não tem que fazer nada. Principalmente a nível torácico. E pélvico também. E tem. Vocês nunca ouviram falar? Vocês nunca ouviram falar? Tem, acontece, sim, senhor. E isso é uma vergonha. Isso não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Ah, poxa mesmo. Poxa, joelho não pode, gente. Isso é um pepino. Isso é um pepino. Não pode. Isso não funciona. Isso é completamente desnecessário. Tá? Isso não tem nada a ver com ato magístico. O que é magia? Vocês lembram o que é magia? Manipulação energética da própria natureza. Mas não tem toque, quer mexer e tira e puxa, e daí o que é isso? Como é que é? Elabora melhor essa coisa. Não entendi nada. Eu tenho essa dúvida porque eu sempre fui acostumada na casa espírita só dar um passo no serviço, né? Eu digo que só lá no coronário deu, nem para puxar. Mas quando está incorporado, claro que durante mais de um ano eu não fiz e pronto, e disse que não fazia. Mas agora, como é para trabalhar, é para fazer, e quando quer fazer, daí, como às vezes ele quer tirar alguma coisa da nuca do ser, mas ele quer tirar, ele vai na nuca da pessoa, ele mexe alguma coisa aqui nesse centro, aqui, ó, e desce aquela coluna e vai até o. Claro, não sai pegando, né? Mas passa o dedo, ele passa que. Está me falando em regiões todo mundo. Mas e quando o médium é disciplinar e ele acha que se ele toca na nuca, ele pode tocar no caminho? E aí como é que eu faço? E como é que fica o dirigente da casa? Como é que fica a egrégora da casa? Ah, mas se ele tocou lá, ele pode tocar aqui. Já houve casos de problema na região genital mesmo, de homem, né? Aí realmente a entidade faz todo o trabalho, como está falando ali, ó. Mas, e aí na nuca ele quer pegar, e o que daí. E sabe por quê? Aqui no caso também eu volto a repetir. Não há necessidade do toque. Segundo, não há necessidade de você trabalhar diretamente. E a região é só trabalhar no chakra. Você mesmo no chakra. Mentaliza o chakra. Com o tempo, a sensibilidade na tua mão, você vai sentindo. O trabalho do chakra acabou. O chakra é que abastece tudo. Isso é magia. Não precisa tocar. O cara está com problema no pâncreas, é chakra cardíaco, é chakra gástrico. Precisa mentalizar o pâncreas, cortar. E a história do pé daí, né? Então, dessa parte do caso, eu também não entendo. Qual a função do que? Eu não sei o que mexe muito. São os meridianos. Tendão de Aquiles, quer saber? Enfim, não precisa tocar daí. Pode, dependendo da região pode, mas aí tem que ser o médium, assim, como você tem que ser o médium que ele tem a consciência do que está fazendo. A reflexologia é uma coisa. Tá, mas se não quiser tocar, não vou estar sendo, porque eu não queria ser disciplinada, vamos dizer, com o mentor. Não há necessidade. Isso agora tu vai ver com ele lá dentro. Porque às vezes o que acontece? Ele deixa correr até tu adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento, ele vai te ensinar como fazer sem tocar. Sem tocar, mas mais fácil, imagina, não nem estar trabalhando. Mas não há necessidade. Né? E outra, a sensibilidade, com o tempo, isso não é de uma hora para outra. Com o tempo, vai dando parte, vai sentindo. Tu consegue perceber pela palma, justamente por causa disso aqui, quando a coisa não está boa, só bota a mão em cima do chakra. Se tu sentiu calor, não está bom. Se tu sentir frio, não está bom. Se tu não sentiu nada, está bom. Isso é a radiestesia. A radiestesia é isso aí. Não precisa botar nada. Isso é muito complicado. Agora, às vezes, o cara vai, pá, não tá bom, mas pega uma injeção, tal, tranquilo. Olha a região. Ela tá com ponto, o médico tem que saber o que tá fazendo. Ainda bem. Tem consciência disso aí. Aquela vez, vai, não é que eu tô... Aquele mago, o ex-mago aquele que me fez a limpeza, chegou no meu centro aqui, meu centro baixo. Genérico. Tu sentia aquela Tá do chakra. Né? E ele não ele fez uma limpeza no teu chakra. Fez uma limpeza no teu chakra. Eu já vi Exu fazendo uma limpeza no plexo solar. O plexo solar não é chakra umbilical. O plexo solar é outra história. Mas eu digo um pouco o que é o plexo solar.
plexo solar ele tem uma forma de losango, é um filtro energético que, digamos, que abastece o nosso corpo astral. Então ele limpa, é um filtro. E não é chácara, não é sedimentação, ele é um filtro. O plexo solar é um filtro. E o cara, a pessoa disse que levantava na linha e sem tocar. Mas imagina tocando. Porque também daqui a pouco No espinho da camiseta da pessoa não pode, né? E tem conhecimento. é que nem é o conhecimento, você vai não casar. Uma vida aí passa Eu vou falei, olha o pepino, olha o pepino. Tem aquele passo, né? Passar a mão. Tem pimenta. É fiasco, é casa mal informada, é dirigente mal preparado, é médio mal formado, ou médio indisciplinado. Ou mal intencionado. Aí entra o dirigente, aí entra o dirigente mal preparado. O dirigente que é preparado, semana que vem o médio já não está na gira. Se já estiver fora da casa. Assim funciona. Hoje em dia a gente não pode mais errar nesse sentido, essas bobagens. Isso é bobagem. Isso chama-se amadorismo. Isso é coisa de principiante. Entendeu? E o cara, para formar uma casa espiritualista, seja ele qual for, pelo menos o dirigente já tem que ter bagagem. Por isso que a gente entra naquele erro que eu já falei para você. Tem muita gente querendo ser mestre já. Fica um ano numa casa urbana e já querem montar um lugar e trabalhando. Não tem conhecimento nenhum. Eu tenho tanto tempo de espiritualidade, de coisa, que eu não tenho só conhecimento bandido. Eu tenho um cara que corre com muita coisa. E hoje ainda estou aprendendo coisa. Como disse o Rodrigo Longo, tem muitas casas aí, os dirigentes, os trabalhadores, estão tomando porrada, estão tomando pau. Está fechando, a coisa está feia, e aí entra num processo obsessivo, e aí dependendo da situação, tá? O assobio, então, a princípio, tem muitas coisas, eu não vou listar porque não ia dar tempo. Uma das coisas, manipulação de espírito da natureza. Porque o espírito da natureza ele não tem consciência, ele não tem a nossa inteligência. Ele é um ser robotizado. Então, salamandras, gnomos, duendes, sílfides, as fadas, eles não têm consciência. Eles são facilmente manipulados. Tem muito mago negro que aprisiona esses seres pela prisão. Gêmeos. Tá? O mantra, na verdade, o mantra é uma palavra especial. O mantra é uma palavra que, dependendo da sua vocalização e da sua entonação, ele produz determinada energia. Eu digo para vocês, uma palavra que é muito conhecida no Oriente, aqui no Ocidente também, o Om, né? O Om, na verdade, a escrita dele é A-U-M. O O e M é a pronúncia. Mas a letra, a palavra é A-U-M. Tá? Que é a tríade divina. Ok? O catolicismo é Pai, Espírito, como é que é? Pai, Filho e Espírito Santo. No hinduísmo é Brahma, Shiva e Shakti, o Vishnu. Tá? Na China é Tao, Yin, Yang. Tá? No catolicismo mais no cristianismo, vamos dizer, Deus, Adão e Eva. Na Umbanda. Fala também. Deus, Oxalá, Oixá. Não, peraí. Já não sabe. Deus, Orixá e Exu. Exu. Tá? A Umbanda é isso aí e assim vai. Tá? Ok? Dependendo do mantra, como eu te falei, como vocês entonarem ele, é a energia que ele vai produzir. Por exemplo, Om. Vamos entonar a energia Om. Vamos tentar produzir uma energia através do verbo Om. Om, 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 Om. Parece Papai Noel, né? Om. Não é. Como é que tu produz? Como é que tu produz energia através da verbalização? Om. Faz isso quietinho, o olhinho fechado, pode ver o que vai acontecer. Vai embora. Tu entra em alfa, de alfa tu já dependendo, já entra em delta, não, teta, tá? Que tu viaja, tá? E aí vai embora. Dependendo do mantra. Na Umbanda tem os mantras, Oxalá é Tana,
Om Tana, Oxalá, Om. Trabalha no na é o que a gente faz na terapia. Tá? E assim vai. A própria palavra Umbanda é um mantra. Se a gente fala Umbanda, é Umbanda. Dependendo de como tu entonar ela se apresenta como pode realizar uma abertura de um culto de Umbanda só com esse mantra. As entidades se manifestam, os médios se mobilizam e trabalham. Tá? Os brados, isso aqui que é uma coisa que me chama a atenção. O brado, o que é? A vibração atuante dos mentores. É o chamado Ilá. Caô! E Ogum. O Exu. Como é que vai, Exu? Agora é claro, o brado não é aqueles gritos, aquelas coisas desordenadas, aquelas coisas da. Não foi na Raul nos conta, eu sou obrigado a contar, isso aqui vai causar um impacto. Lá uma vez foi na praia e tinha uma corrente de uma. Eu vou ser obrigado a contar aquilo, vai ter que ser registrado. E aquilo foi uma coisa assim fantástica. Quando ele me contou, eu entendi que ia uma função. O cara foi na praia, vou sumarizar. O cara foi na praia e viu lá uma determinada casa de um banco, uma rota. E aí tava lá a sua mãe de santo, o pai de santo, e lá tinha lá seus filhos. E daqui um pouco, o tambor tocando, né? Todo mundo assim, tranquilo. Vou resumir. E daqui um pouco aquela mãe de santo, o pai de santo disse assim, ó. Agora! Aí todo mundo em corpo. Vá pra cá! Aí vocês imaginem assim a firmeza da corrente, mas bem assim, o Raul ainda me. Agora! Digo, nossa, ele tava chamando uma tropa de elite, eu acho, né? Não funciona isso. Não funciona isso. Não é sonoridade na Umbanda. Isso não é som utilizado na Umbanda e em lugar nenhum. Meu Deus, agora aquela coisa assim, ó. Chegou algum, claro, chegou algum, nós escutamos algum, o vizinho do lado escutou algum, o tráfico escutou algum, pra que isso aí? Tem necessidade disso aí. Ogum. Pronto. Acabou. Caô! Uma risada também. Não precisa. Não. Porque a risada do Exu é um mantra. É onde ele consegue manipular determinadas energias sonoras e desmanchar muita coisa. O que o preto velho faz com a palma, o Exu faz com a sua risada. A risada de uma pomba gira é uma coisa muito séria. Mas uma risada não vulgar, não vulgarizada, aquela coisa lá meretriz, assim, que todo mundo julga que pombagira tem que ser meretriz. Vocês já ouviram falar isso? Pombagira tem que ser meretriz. Não existe, cara. Isso hoje, a Umbanda, ela vem justamente resgatar essas verdades aí. Coisas que há 30, 40 anos atrás eram realizadas pelas artes mágicas populares, não pela Umbanda. Umbanda não aceita. Então o brado é isso, é aquela entidade espiritual que vem, dá o seu brado ou o seu ilá e determina a faixa vibratória do orixá que ele está ligado. Mantém concentrado o médio, mantém equilibrada a harmonia na egrégora, tanto humana como astral. Isso é um brado. Isso é um tipo de som que é realizado no mundo. E a questão dos pontos cantados, vou ter que acelerar, não vai dar tempo. A questão do ponto cantado é uma das partes mais importantes dentro da casa, né? Ponto cantado, por exemplo, eu coloquei só algumas coisas aqui. São verdadeiras orações cantadas. A diferença do mantra é que o mantra é um som, é uma palavra. Né? Ponto cantado já é uma frase, é como se fosse uma oração, uma prece, porém cantada. E na Umbanda ela funciona como? Para dar
ordenação dos trabalhos. Naquele ponto de abertura, né? É o ponto de chamada, é o ponto de desenvolvimento, é o ponto de encerramento, é o ponto dos pontos riscados, cada ponto de limpeza, exatamente, aí vai. Ponto de atendimento, dentro do consulente tem um ponto de atendimento, que até operando sabe, né? Como é que é feito de São Sebastião? Como é que é aquele ponto? É de limpeza, as pessoas entram lá dentro e... Como é que é? Já que vai ficar registrado. São João Batista. Esse é um ponto de limpeza. E esse é um ponto de limpeza. O pessoal entrou lá e canta. Porque a sonoridade que ele produz, a energia que esse som produz, que esse ponto produz, ele dá a condição de limpeza. Ele forma determinadas energias, como cor, como som, ritmo, intensidade, densidade, próprias para a limpeza. Tá? Sustentar a manifestação dos guias também. Por que sustentar a manifestação dos guias? Porque a gente é desconcentrado. Firmar, digamos, o acoplamento do processo de chave e fechadura que ocorre na mediunização. Por isso que o ponto cantado ele é muito importante. Normalmente as casas que não são de Umbanda, que trabalham com sons assim, sons mais orientais, né? Para também manter. Só que eu volto a dizer, sons assim, harmônicos, silenciosos, tal, nem sempre são favoráveis ao consulente. E esse que é o pepino. Que se o consulente está em depressão e tu toca uma musiquinha que nem aquela que eu coloquei ali para você se analisar, vocês acabam com o cara. Porque a frequência dele já está uma frequência depressiva. Se você joga um som cuja sonoridade produz energias acalmantes, o que acontece com aquela pessoa que já está no chão? Que está hipercalma, vamos dizer assim, entre aspas, né? Está em depressão. A pessoa se muda. Aí é que está. Aí é que está. Claro. Pode indicar um livro, né? Oi? A mesma coisa que indicar um livro, eu acho também. Também. Claro. A pessoa que tem medo de alguma coisa, magia negra, não, vai lá, o senhor, o guardião da meia-noite. Não está bem equilibrado. Bandinga. A pessoa tem parafuso. Legião. Marca da besta é excelente. Para quem está em depressão, a marca da besta do Fernando ia dar um caos. Então não pode, é a mesma coisa. Por isso que tu tem que entrar. A mesma coisa, se a pessoa tá nervosa, a pessoa tá mal, tá depressiva, a pessoa é extremamente melindrosa, tu entra com um ponto de Oxum. Tu acaba com a pessoa. Entra com algum, velho. Tu tem que reverter essa situação. Tu não pode entrar em ressonância com ela. Entrar em ressonância com ela é justamente ou ao contrário, a pessoa que está hiperativa, tu coloca o ponto de Oxum na pessoa. Não explode, enlouquece. Não, entra com o Xum, entra com o Nanã, entra com o Nangrá. Por isso que na sonoridade da Umbanda se canta todos os pontos. E deixa que as entidades espirituais vão fazer o seu trabalho. Vão saber canalizar essas energias que são produzidas lá dentro. Por isso que quando alguém está tomando um passe, a entidade veja o que aconteceu, para que seja catalogo, examinar o ponto. Claro. Justamente para reverter a situação. Ela tá mal, Oxu. Não. Ogum, meu velho, ó. Né? Fala, Xangô. E tem outra coisa, né? A questão das situações que a gente está vivendo na vida. O cara tá com problema de injustiça, bota Xangô. Se a pessoa está desanimada, está faltando força de vontade, bota Ogum. Se a pessoa está pensando em se limpar, a pessoa é muito melindrosa, capta muitas coisas, funciona como esponja, não como filtro, o que a pessoa faz? Manjar, dentro água, Yansan, vamos mudar esse pensamento. A pessoa que tem muita dificuldade de mudar o mental, a Yansan é a Senhora dos Ventos. Quando fala que Senhora dos Ventos, isso é um folclore, mas tem um sentido esotérico, não exotérico. Yansan é dona do elemento ar. O movimento, o que é o elemento ar? É a mente, está ligada à mente. Vamos mudar isso aí. Mesma coisa assim, a pessoa é uma universitária. Ela vai fazer uma prova muito difícil. Entrando na cromo, o que tu faz? Luz amarela.
fica lá uns 10 minutos lá lendo alguma coisa sobre luz amarela, porque o amarelo ele trabalha diretamente na energia mental. Agora, se a pessoa está precisando de atividade e você coloca uma luz azul calma, você acaba com a pessoa. Agora, se a pessoa está nervosa, luz azul, calma a pessoa. Então você tem que saber o que está fazendo. Por isso que a Umbanda tem toda essa pujança de cores, sons, de pontos. E uma coisa, o ponto cantado ele pode ser feito, ele pode ser realizado tanto com tambor como sem tambor. Se é folclore achar que sem tambor não existe Umbanda. Agora, dependendo do grupo de trabalho, do grupo mediúnico, da situação, aí sim, pela frequência da egrégora humana, o egrégora que quer é um campo áurico coletivo que se forma através de nós aqui encarnados, dos trabalhadores da casa, dependendo dessa egrégora, para manter essa egrégora firmada, formada, equilibrada e harmonizada, aí precisa de um tambor. Agora, se a pessoa é mais esotérica, é mais oriental, a pessoa não precisa de tambor, até atrapalha. Vai depender do grupo. Tá? O sal grosso é o seguinte, pessoal, não vai dar muito tempo, só quero ler para vocês. A princípio, o uso do sal grosso ele é de purificação. Tá? O sal é um cristal e emite ondas eletromagnéticas. E ele tem o mesmo padrão de onda da cor violeta, que é uma cor de transmutação, uma energia de transmutação. O mestre dessa energia chama-se São Germano. Tá? Na verdade, hoje o nosso planeta Terra está sobre essa frequência de transmutar, para limpar, para purificar. Tá? Então, por exemplo, se usa sal grosso para diversas funções e diversas maneiras. Mas, por exemplo, você colocar sal grosso atrás da porta, com água, você fazer um banho de sal grosso, você realiza o quê? Você realiza essa desimantação de cargas negativas, de energias negativas através dele. Você fazer a chamada salmoura, água morninha com sal grosso e botar o pezinho, mergulhar os 2 pés, é uma maravilha. Descarrega tudo. Ela funciona como o seu pé. Justamente por isso, basicamente por isso. Existem muitas outras informações, eu não vou falar que não vai dar tempo. Mas basicamente o sal ele é um cristal cujo padrão vibratório dele é semelhante à cor violeta. Isso para nós é que funciona muito fácil. Aí o violeta a gente sabe que é uma cor de transmutação. A nível de consciência, a nível físico ele funciona como? Ele é um bactericida. Ele elimina bactérias, elimina é potente, ele é forte, devido ao seu padrão vibratório. Tá bom, pessoal? Não vai dar mais tempo. Na outra, de repente, a gente volta a falar sobre o sal. Nós vamos para o nosso intervalo agora. 6h30 a gente começa a nossa exposição. 7 horas a nossa sessão. Tá bom? Juntamente, paz no coração. Os dias positivos, será uma bacana. Todos os achados.